Bom dia, muito bom dia. Quero que quem for entrando aí vai dizendo um bom dia, vai me dizendo da onde está falando. Estamos ao vivo aqui no Instagram e aqui no Insight Timer para nossa live semanal. Hoje a gente vai falar sobre a importância do planejamento. Me digam se tá tudo certo com imagem, com som. Sei que eu tô com o sol aqui na cara, mas enquanto ele tá passando aqui, para mim não tem problema, pelo contrário, adoro essa luz do sol, ela me reenergiza. Então, só me digam se estão vendo e ouvindo direitinho. E a gente já vai começar a falar sobre a importância do planejamento. Muitas pessoas, me dizem assim, eu não consigo materializar as coisas que eu quero. E normalmente o furo está no planejamento. Aí a gente pode pensar assim, mas espera aí, por que eu preciso planejar? Eu não tenho que dizer as coisas para o universo simplesmente e as coisas acontecerem, né? Falando de uma parte mais energética. Eu vou falar aqui hoje sobre o planejamento mental, o planejamento energético e o planejamento emocional, tá? Falar do planejamento em 3 pontos que são fundamentais, porque normalmente a gente, quando fala de planejamento, o mental é o mais fácil, que é eu colocar metas. E a gente está entrando aí para um novo ano, né? Então é muito comum chegar no final do ano e a gente querer colocar metas para as coisas. Eu quero que o ano que vem aconteça tal e tal e tal coisa. Vai acontecer? Se você fizer só um planejamento mental, não, tá? Por quê? Porque também precisa ter um planejamento emocional e um planejamento energético, tá? E aí é onde a gente se perde um pouco e por isso que muitas pessoas não conseguem manifestar as coisas que querem. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, eu vou aprofundar isto no workshop que eu vou fazer agora, Planejando 2024, dia 20 e 21, tá? Então, no link da bio tem a inscrição. Lá eu vou trazer técnicas e ferramentas e vou explicar bem esse passo a passo do mental, do emocional e do energético. Mas hoje eu quero trazer para vocês aqui por que essas 3 partes são importantes dentro de um planejamento. Primeiro, a importância do planejamento, ela vem pelo seguinte: Einstein já dizia, que uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta ao tamanho original. O que isso significa em termos de planejamento? Se eu não tenho uma ideia, eu não vou executá-la. Por exemplo, se eu não percebo, até uma coisa simples, vou pegar uma coisa banal, trivial do dia a dia. Eu tenho que ir no supermercado comprar frutas, certo? Se eu não tiver esta ideia, eu não vou ir no supermercado e eu não vou comprar as frutas. Mas é uma coisa que está precisando. E quem disse que a gente não tem que planejar também o que a gente tá? Voltou? Me digam aqui se voltou. No Instagram voltou a minha live, porque deu o alarme bem no meio. Me digam aqui se tá tudo funcionando, por favor. Tá? No Insight Timer também, me digam aqui se tá tudo ok. Me digam, por favor. Eu não sei se vai continuar gravando. Mas, enfim. Ok, me digam se tá tudo funcionando aqui no Instagram, por favor. Ok, obrigada. Tá, eu só não sei se depois vai ficar gravada toda, porque como deu essa intromissão do alarme, talvez não fique, tá? Enfim, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá, vamos seguir o baile. Então, o que acaba acontecendo? Eu preciso ter primeiro a ideia, Que é, como eu falei, preciso comprar frutas, ok. Então, depois eu vou lá no supermercado, vou executar esta ideia. Isto faz parte do mental e normalmente é isto
que acontece quando a gente tem a parte que eu falei de escrever as metas. E só isso não funciona, por quê? Porque quando eu estou escrevendo as metas, eu só estou no nível mental do meu planejamento. Mas eu preciso ter também um nível de planejamento emocional e energético. E é aqui que entra onde a gente se perde muitas vezes. Cris, querida, saudade de ti. Depois me diz se eu vou te encontrar lá no Brasil, tá? Ansiosa para isto. Então, é aqui que a gente precisa perceber que a distinção da nossa energia mesmo. Então, posso fazer um planejamento mental, eu tenho que fazer isso, ano que vem eu quero, sei lá, construir um novo projeto, colocar em prática, desengavetar aí coisas que eu já tinha e tal. Posso? Sim, isto é a nível mental. Combinada a festa, beleza. Assim que eu souber sobre a festa do meu aniversário, pode deixar que eu aviso para vocês. Então, isto é a nível mental, o planejamento a nível mental. Como eu falei, dei um exemplo até bobo, mas eu preciso fazer tal coisa e aí a coisa vai fluir, começa por aí. Depois eu preciso de um planejamento emocional, que é o quê? Planejar como estão as minhas emoções. Aí vou pegar um outro exemplo. Eu fiz lá um planejamento que em 2024 eu quero desengavetar aquele projeto X, por exemplo. Porém, eu tenho medo deste projeto, ou eu acho que eu não sou suficientemente capaz para colocar em prática este projeto. O que vai acontecer, gente? Eu não vou colocar esse projeto em prática, tá? Por quê? Justamente porque eu não tenho emoção suficiente para isto. Eu tenho várias emoções que estão me barrando de colocar e manifestar ele no plano físico. Então, eu tenho ali, vamos supor, o projeto X tá ali, mas eu não percebi que eu tenho medo travando, que eu tenho eu me sinto incapaz ou desvalorizada, ou não sinto que eu tenho reconhecimento para fazer isto. O que vai acontecer? Esse projeto, esse planejamento não vai ser executado. Por quê? Porque tem ali vários sentimentos que estão barrando. Então, quando eu falo a importância do planejamento mental, emocional e energético, é que a gente fica muito no nível mental, e isso é superficial para a gente manifestar, tá? Tu até pode mostrar pro teu cérebro quais são os critérios de satisfação. Isso eu vou explicar muito bem no workshop, tá? Do Planejando 2024. Tu pode passar uma informação pro teu cérebro que é, ok, esses são os critérios de satisfação. Mas isto, se tu fizer só a nível mental, tu não vai conseguir passar a barreira do emocional. A barreira do emocional é o que? Justamente tu fazer o planejamento mental, mas depois tu tem que passar essa barreira do emocional, tá? E um terceiro ponto, mas não menos importante, eu não tô falando por nível de importância, tá? Porque esses três níveis, mental, energético e emocional, eles têm que estar juntos para materializar, para a coisa realmente se realizar, independente do que tu queira materializar e em qual área da tua vida, tá? E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é o energético. Não é talvez o mais importante, mas sem ele não funciona. Não há materialização sem o nível energético. Que é o quê? Como que tu vibra em relação a determinado projeto, a determinada coisa que tu quer, tá? Então, esse aqui talvez se confunda muito com o emocional. Eu tenho medo, eu não me sinto capaz, enfim, tudo isso, né? Mas não é só isto, porque o nível energético dentro do nosso planejamento para manifestação, ele entra principalmente em como a gente vibra o tempo todo.
tá? Se eu sinto medo, eu tô vibrando no 100 de biofótons de luz e, obviamente, o nível energético é muito baixo. Porém, além disto, eu ainda faço com que a minha energia não seja o suficiente para realmente agir, para manifestar, para ver tudo que eu preciso fazer e colocar em prática para conseguir conquistar aquele objetivo, tá? Outra coisa também que no nível energético muitas vezes passa despercebido é o que os outros me falam em relação àquilo que eu quero, que eu planejei e que eu acabo permitindo que a energia dos outros ou do ambiente, enfim, energia externa, contamine o meu campo. Então, vamos pensar assim, nossa, eu fiz um projeto, eu sei exatamente o que eu quero, eu não tenho dúvidas, porém, eu permito que energias externas, seja de outras pessoas, sejam de ambiente, contamine o meu campo energético dentro do meu planejamento energético. Então, eu tenho que estar atenta a isso. E outra questão muito importante, que eu também falo que lá no workshop, eu vou trabalhar com as pessoas que participarem sobre o soltar. Por quê? Quando a gente define as metas, o ano que vem eu quero isso para o meu ano. O que acaba acontecendo? Aí chega lá, que nem agora, novembro, né? A gente tem 40 dias praticamente, 45 dias hoje para encerrar 2023. E se você pensar em tudo que você planejou lá no dia 1º de janeiro, 31 de dezembro de 2022, você vai fazer um balanço e vai ver assim, peraí, mas eu não cumpri isto. Só isso já vai te dar a sensação de incapacidade, de impotência, enfim, ou de culpa, porque eu não fiz. E aí o que acaba acontecendo? Muitas dessas metas, não é bem essa palavra, tá? Mas muitas dessas manifestações que você queria e não realizou, não aconteceram porque você não soltou. O soltar, que é um dos conteúdos do workshop, é a parte mais importante, porque o universo, gente, ele não trabalha sob pressão. Eu sempre digo isso. Não adianta tu dizer, e olha quantas vezes a gente faz isso. Quem nunca aqui que atira a primeira pedra? Quem nunca diz, se tal coisa acontecer é um sinal do universo. Se hoje o sol não bater aqui exatamente como eu tô querendo, é um sinal do universo para eu fazer tal coisa. Gente, isso é uma bobagem da nossa mente, por isso que eu tô falando, planejamento mental, emocional e energético tem que estar junto, tá? Porque a nossa mente confunde o universo. O que eu posso dizer que é lei universal? Lei da vibração. E é isso que a gente tem que aprender a usar a nosso favor. O soltar é isso que a gente tem que aprender a usar a nosso favor. Agora, se eu fico dizendo para o universo, tem que ser assim, tem que ser dessa maneira, tem que acontecer dia tal, não vai acontecer. O universo não trabalha sob pressão. E a gente é tão pretensioso que a gente quer botar lei no universo. Ao invés de pegar as leis universais que existem, lei da gravidade, tem como eu dizer que eu não quero que haja na minha vida? Não tem. Vai acontecer. Então, por que a lei da vibração, a lei do ritmo, a lei da correspondência, que são leis universais, eu não uso na minha vida? Aí eu quero que o universo se comporte como tem que ser. Aí eu defino meu planejamento mental, emocional, e na parte energética eu fico dizendo, o universo me traz um sinal, o universo tem que acontecer isso hoje, tem que ser dessa forma, senão não vai acontecer assim, gente. E tá na hora da gente começar a parar de querer mandar no universo. A gente tem que entender que nós somos um grão de areia neste universo.
E a gente é tão pretensioso, como eu digo, que a gente que quer definir as regras e as leis para o universo, sendo que essas leis, elas não são só na Terra, não são só para nós humanos, elas são multidimensionais. E aí a gente fica nessa pretensão. Cuidado, muito cuidado com isso, tá? Então, falando então pra gente concluir aqui, né? A importância do planejamento nesses 3 óticas. Nível mental, eu preciso realmente, isso é bem cerebral, tá? Isso é o que eu também vou trabalhar lá no workshop. No nível mental, e esse é o que a gente costuma fazer com facilidade. Só que esquece de trabalhar o emocional e o energético. E por isso que as manifestações não acontecem, tá? Lá no workshop eu vou aprofundar tanto a nível emocional quanto a nível energético. Claro que no nível mental também, porque a gente precisa mostrar para o nosso cérebro o que ele ganha com isto, tá? Mas não é só isto, é bem mais profundo do que isso. Então, se você quiser realmente manifestar, você precisa... Manifestar, quando eu digo manifestar, é realizar. E pode ser uma coisa muito simples no seu dia, quanto um projeto fenomenal, enorme, que demore até um certo tempo. Como pode ser um caso, uma casa, um carro, um apartamento? Pode, né? Como diz aí o professor Hélio Couto, um namorado, enfim, não importa qual seja a manifestação. Para consegui-la é da mesma maneira e precisa este planejamento mental, energético e emocional. Porque se essas 3 óticas não estiverem funcionando, você não vai manifestar, não vai realizar no plano físico, tá? Então, aqui que a gente precisa ter bastante ciência disto, técnica e ferramenta, que é o que eu vou trabalhar lá no workshop, e ao mesmo tempo a gente entender todo esse processo, porque isto faz parte do planejamento e principalmente depois da execução, de nós conseguirmos manifestar isso no plano físico. Sem essas 3 óticas de planejamento mental, energético e emocional, não vai conseguir manifestar, tá? Então, é aqui que eu preciso entender, eu vou aprofundar esses 3 níveis, tá? Com ferramentas, com realmente coisas que vocês podem fazer e colocar em prática no workshop, mas se não tiver planejamento nesses 3 níveis, e aí vocês podem pensar, tá, Lu, mas eu planejei mental, como eu vou planejar no energético, por exemplo? O emocional e o energético, você não precisa planejar, mas você precisa estar atento, porque são todos os dias. Por isso que nós estamos aí aos 45, literalmente, né, de terminar o ano, e tem gente que não manifestou aquilo que se colocou de meta lá em janeiro. Por quê? Porque ficou muito preso ao mental, mas principalmente o soltar não colocou em prática, o emocional não percebeu quais eram as crenças e emoções que tinham que ser limpas em relação a isso, enfim, tudo isso, tá? Então, muito cuidado. Me falem aqui se tá fazendo sentido e vou convidar vocês para a gente fazer uma meditação. E aí a gente vai falando sobre isso. Outra coisa também que eu quero já avisar, semana que vem, tá? Provavelmente a live vai ser em outro dia e horário. Estejam atentos aqui que eu vou avisar, tá? Que dia e horário vai ser a live. Provavelmente vai ser na terça-feira e provavelmente vai ser aqui no Insight Timer também, tá? Não só no Instagram como no Insight Timer. Provavelmente terça-feira, mas vai ser um novo horário. Não vai ser este das 8h30, Brasil, 11h30 Portugal, tá? Que eu vou ter que organizar um pouco melhor a minha agenda, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para fechar os olhos. Começa a respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair livremente. Várias vezes. Conecta com o seu coração. Imagina uma luz branca brilhante no seu coração.
E agora imagina que você está ligado lá no centro da Terra pelos seus pés e pelo alto da cabeça lá no céu. E você vê um tubo de luz ao redor do seu corpo, te ligando no céu e na terra, com todas as coisas físicas e não físicas. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que seja retirado de cada pessoa que está assistindo, que vai assistir, toda a ansiedade, medo, impotência, tudo que de alguma maneira atrapalhe o planejamento e a execução dos seus desejos e manifestações. Que isso tudo seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo, imagina agora essa grande densidade saindo, indo lá para o alto, para a luz do Criador, Criadora de tudo que é. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que neste momento seja retirado, cancelado, descriado tudo o que não faz mais parte com a nova consciência que nós queremos e estamos buscando. Todas as nossas crenças, todos os paradigmas, todas as crenças do inconsciente coletivo que a gente carrega nas nossas células e que não fazem mais parte disto, agora sejam canceladas, descriadas, deletadas e enviadas para a luz de Deus. Respira lento e profundo e simplesmente permite que essa densidade vá lá para o alto. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a sensação mais elevada de clareza, a clarividência, para que nós saibamos planejar, não só a nível mental, mas principalmente a nível energético e emocional. Então agora, sinta que a clareza e a clarividência do Criador, Criadora de tudo que está entrando no topo da sua cabeça através de uma luz dourada, passando por cada chakra, célula do seu corpo, todos os seus corpos sutis. E agora você vai imaginando que essa luz dourada toma conta de todo o seu coração, seu corpo, sua coluna vertebral, cada parte, desde o topo da cabeça até o dedão do pé. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo e sinta essa luz dourada que vai continuar a agir em todo o seu corpo. Está feito, está feito, está feito. Conecta mais uma vez com o seu coração. Deixa essa luz continuar reverberando e agindo. E quando quiser pode ir voltando, abrindo os olhos, me dizendo como é que vocês estão se sentindo. Coloquem aqui. Eu não sei se essa live vai ficar gravada, tá? Aqui no Insight Timer fica, mas eu não consigo. Se eu conseguir, eu vou subir para o YouTube, tá? Quero agradecer a todos vocês. E na semana que vem, tanto aqui no Insight Timer quanto aqui no Instagram, provavelmente será na terça-feira, tá bom? Gente, quem tá de feriado, um ótimo feriado. Quem não tá de feriado, um ótimo dia de trabalho ou das suas tarefas. E fiquem com Deus, gratidão e até a próxima. Beijo no coração.